A paz do Senhor Jesus Cristo, a você, meu irmão, minha irmã, que sempre nos acompanha nesse podcast semanal. Hoje mais uma palavra abençoadíssima para você através do Espírito Santo de Deus e trazendo para você aqui lá em João, capítulo 3, no versículo 1 em diante aqui, nós iremos ver sobre um homem, um príncipe da sinagoga, aonde ele acompanhava Jesus. Nós vamos aqui, amados, repito para você, através do Espírito Santo de Deus, falar sobre Nicodemos, que visitava Jesus, mas visitava ele à noite, visitava ele somente escondido. Ele sabia que Jesus realmente era o próprio Deus, mas eles tinham vergonha, eles tinham medo de seguir a Jesus e serem repreendidos, pelas pessoas, pelos outros príncipes da sinagoga. Eles tinham vergonha de aceitar Jesus como seu Salvador. E hoje não é muito diferente isso do quadro que passamos à humanidade. Muitos têm vergonha de seguir a Jesus, muitos não querem seguir a Jesus, muitos sabem que Jesus é o próprio Deus, mas mesmo assim se escondem. Vamos até fazer uma colocação: são crentes em Cristo 007, só andam escondidos. E a palavra fala, Jesus deixou bem claro que aquele que tiver vergonha dele, o Senhor também não reconhecerá ele no dia do juízo final. Então nós não temos de ter vergonha de Jesus, pelo contrário, nós temos que ter orgulho, a felicidade e a honra de Jesus ter nos chamado para fazer parte do corpo dele. Nós temos que ter orgulho, é imensurável essa felicidade que nós temos que ter, meu irmão, minha irmã. Porque a própria palavra fala que não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. E se Ele nos escolheu para fazer parte do corpo de Cristo, é uma honra, meu irmão, minha irmã, é um privilégio para nós, para a nossa felicidade, para a salvação da nossa alma, do nosso espírito, da nossa família, porque fazendo parte do corpo de Cristo, nós acabamos sendo a coluna na nossa casa, a coluna que fortalece para salvar a nossa família. Então preste atenção que a palavra vai nos dizer aqui em João capítulo 3, no versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz. Então, quer dizer, aqui, Nicodemos, ele já declara, ele sabe, ele fala: olha, o Senhor é mestre, realmente vindo da parte de Deus. Para não dizer, com todas as letras claras, que Jesus era o próprio Deus, eles ainda colocavam dessa maneira. Por quê? Porque Jesus, ele fazia sinais, prodígios e maravilhas. Jesus curava os cegos, Jesus curava os leprosos, Jesus ressuscitava os mortos, entre outros sinais e maravilhas que Jesus fazia. Então, amados, nós temos que ter essa certeza dos grandes milagres que Jesus realmente ele tinha feito no meio do povo, que Jesus tinha realmente, meu irmão, minha irmã, abençoado grandemente toda a humanidade. A palavra fala, lá em João capítulo 21, no versículo 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma,
penso que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aqui João deixa claro que era tantos milagres, meu irmão, minha irmã, que Jesus fazia, que não caberia, né? Não caberia no mundo inteiro, porque João não tinha a noção da imensidão que é o nosso planeta Terra, mas ele tinha a certeza que se fosse escrever todos os milagres, obviamente caberia nos livros, mas não caberia no mundo, porque seriam muitos livros a serem escritos. Lá em João capítulo 20, no versículo 31, a palavra diz assim: estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Olha só, meu irmão, minha irmã, né? No versículo 30, eu li para você o 31, e no versículo 30 fala assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Foram muitos milagres, muitos sinais, prodígios e maravilhas que Deus fez, meu irmão, minha irmã, na nossa vida. Que eu falo na nossa vida, na vida da humanidade, porque Jesus continua fazendo milagres, sim, nas nossas vidas, continua fazendo sinais, prodígios e maravilhas a todos os instantes, para nós que somos cristãos, que amamos Ele, que estamos na presença dEle, meu irmão, minha irmã. E continuando aqui em João capítulo 3, no versículo 3, Jesus disse assim: em verdade, lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito e do Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Jesus está aqui relatando, meu irmão, minha irmã, esse novo nascimento em relação ao batismo das águas, né? Na hora que nós nos batizamos nas águas, naquele momento, o que acontece? Se morre o velho eu, naquele um segundo, né? Por imersão, se morre o velho eu e nasce uma nova criatura para Jesus Cristo novamente. Então preste atenção, veja como o batismo das águas é importante, porque lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então nós temos que acreditar no batismo das águas, né? Naquele momento se morre num segundo, né? Você desceu as águas, morreu o velho eu. Todo o nosso passado fica apagado para trás. Espiritualmente, Jesus já não lembra mais daqueles nossos pecados nenhum. E quando você levanta, você ressuscita com Cristo novamente. Você nasce novamente com Jesus Cristo. Porque Ele é o primogênito da ressurreição. Jesus, Ele ressuscitou. A morte não pôde tocar no corpo de Jesus, porque Ele ressuscitou de corpo e espírito. A morte não prendeu o corpo de Jesus. Por isso que Jesus venceu a morte. Porque Jesus, Ele morre ali naquela cruz, naquele momento, mas Ele ressuscita novamente. Então nós temos que entender isso. Nós ressuscitamos com Cristo a partir do batismo das águas. Por isso que Jesus está falando que aquele que não nascer da água e do Espírito, né, não poderá ver o reino de Deus. Então nós temos, meu irmão, minha irmã, que cumprir essa palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo. E aqui no versículo 5, Jesus respondeu:
Em verdade, lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Estou repetindo para você entender. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Né? Nós temos que nascer com Jesus para termos uma vida eterna. No versículo 8, o vento sopra para onde ele quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você, meu irmão, minha irmã, não sabe de onde vem, né? O nosso espírito. A gente sabe que nós somos o sopro de Deus. Nós sabemos que nós fomos criados por Deus, que a terra não é a nossa casa, nós somos cidadãos do céu, nós viemos do céu para cá. Mas você não sabe qual é o caminho para chegar ao céu. Por isso que Jesus está colocando aqui, né? O vento sopra para onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem. Você não sabe como o Espírito chega. E você também não sabe como o Espírito vai. É claro isso que Jesus deixou para nós. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nós nascemos, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, ele nos ressuscita também. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunha do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Olha só, Jesus ele quer nos trazer uma vida eterna, meu irmão, minha irmã, para a nossa vida. Jesus ele quer, meu irmão, minha irmã, trazer para mim, para você, a salvação da nossa alma. E eu e você temos que realmente acreditar nisso. Nós temos que confiar, meu irmão, minha irmã, nessa salvação. Não adianta você querer estudar, se aprofundar dentro de uma teologia, querer ser um PhD em teologia, como Nicodemos era. Eles eram homens super estudiosos dentro das escrituras, da palavra de Deus, mas eles não tinham a compreensão, a simplicidade do entendimento que Jesus estava passando. Então, meu irmão, minha irmã, é preferível nós sermos simples e pedimos a Deus a termos o entendimento do Espírito Santo, para que o Espírito Santo abra nossa mente para que nós possamos compreender essa verdade. E Nicodemos não compreendia. Por isso que Jesus falou, mas você é tão estudioso, você é tão sábio e não está entendendo o que eu estou falando? Você não está entendendo, Nicodemos, que você tem que morrer nas águas, morrer o velho eu e nascer uma nova criatura novamente? Jesus deixou claro isso daqui, né? Está aqui no versículo 3. Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então ele não conseguia, meu irmão, minha irmã, entender isso, que através da água, através do Espírito, nós temos que nascer novamente. A água nos purifica, nos limpa, meu irmão, minha irmã, de todos os nossos pecados espirituais. Preste atenção. Quando a pessoa se batiza nas águas, espiritualmente, os nossos pecados são todos perdoados e Jesus não lembra mais.
Se há alguma coisa que o homem tem que cumprir aqui na terra, o homem na terra ele tem que cumprir pela lei do homem. Mas por Jesus, os nossos pecados são perdoados. Por isso, quando há um criminoso dentro de uma penitenciária e que ele é batizado, mas ele está cumprindo uma pena dentro da prisão por um determinado tempo, e a pessoa fala, agora ele se batizou lá dentro da cadeia, agora ele ele não tem mais pecado perante Deus? Não tem mais pecado, porque morreu. Aqueles pecados Jesus não lembra mais, se apagaram na vida dele. Jesus o perdoou porque ele aceitou Jesus como seu único e exclusivo Salvador. Muitas pessoas não aceitam isso, mas essa é a verdade. Ele vai ter que cumprir a pena dele dentro da penitenciária, dentro da cadeia. Ele vai ter que cumprir a pena dele perante o homem, mas perante Jesus ele está liberto espiritualmente. E dali por diante, meu irmão, minha irmã, Jesus ele vai escrever uma nova história para a nossa vida. E a partir dali, meu irmão, minha irmã, toda vez que nós cometemos pecado, Jesus ele vem e nos perdoa. Ele nos perdoa porque ele pregou os nossos pecados naquele madeiro. Mas tudo tem que ter o seu entendimento. A palavra fala que nós não temos que viver na roda dos escarnecedores. A palavra fala, meu irmão, minha irmã, que nós não temos que andar no mau caminho. A palavra fala, meu irmão, minha irmã, que Jesus libertou, curou várias pessoas. E Jesus disse, olha, os seus pecados estão perdoados, mas ide e não peques mais. Jesus perdoa, mas ele fala, olha, vai e não peca mais, porque também se ficar pecando e errando nisso daí, depois vem a condenação perante Deus, porque você está indo aí contra a palavra de Deus, errando contra a palavra de Deus, você não está seguindo os mandamentos. Deus e Jesus, eles são justiça. Eles são justiça, meu irmão, minha irmã, pode ficar sossegado. Por isso que a palavra fala que nós que seguimos a Jesus, seguimos a Deus, nós somos justificados no corpo de Cristo. Porque quem segue a Deus, segue a Jesus através do Espírito Santo de Deus, nós seguimos a palavra do Senhor, os seus mandamentos, meu irmão, minha irmã. E se a gente segue o mandamento do Senhor, mesmo que a gente erre alguma coisa, mesmo que a gente peque alguma coisa, aí sim, meu irmão, minha irmã, Jesus já vem, já nos perdoa automaticamente, e já vem o Espírito Santo e já nos ilumina, já nos mostra que não devemos mais errar daquela maneira, que nós devemos nos consertar, já vem a palavra, o próprio Espírito Santo nos lembra, olha, ide e não peques mais, e aí, meu irmão, minha irmã, a gente começa a não errar mais naquelas coisas. Bispo Moacir, nunca mais eu vou pecar na minha vida, eu vou errar. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, a própria palavra fala, a própria palavra de Deus fala, hipócrita é aquele que diz que não tem pecado. Nós não vamos conseguir, meu irmão, minha irmã, sempre iremos pecar, sempre iremos errar alguma coisa, né? Não conseguiremos, infelizmente, subir ao céu 100%, mas você tem que entender algo. Eu posso, né, estar em pecado, mas eu não posso subir ao céu em pecado. Então, amados, você tem que saber distinguir essas coisas e pedir a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo de Deus, que ele possa lavar a nossa alma, as nossas vestes espirituais com o sangue de Jesus Cristo, para que a nossa veste fique alva, fique limpa, que a gente tenha no coração um desejo que Jesus venha buscar logo a sua noiva, a sua igreja, que Jesus venha nos libertar de todo o pecado, que Jesus venha, meu irmão, minha irmã, nos levar para sair desse mundo
né, que está terrível, né, de tudo aquilo que o mundo está, as coisas estão acontecendo, Jesus está voltando, as coisas estão se afunilando, a palavra do Senhor está se cumprindo já em Apocalipse, meu irmão, minha irmã. Só não quer enxergar e entender quem não quer. Nós já estamos já em Apocalipse, não há mais jeito, meu irmão, minha irmã. Jesus está às portas, as pragas, as pestes estão chegando no mundo, mas se você estiver dentro da palavra do Senhor, a palavra fala o quê? Lá em Salmos capítulo 91, que o Senhor nos livrará de toda a peste perniciosa, nos livrará do laço passarinheiro, praga nenhuma, peste nenhuma chegará à nossa tenda, à nossa casa, ao nosso lar. Então, se nós estivermos na palavra do Senhor, o Senhor irá nos guardar, nos proteger, independente o que esteja acontecendo no mundo, porque essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é constante, independente se está sol ou se está chuva, se está pandemia ou sem pandemia. As promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida de qualquer maneira. A proteção de Deus, a mão de Deus vai estar sobre a vida dos justos, dos que estão esperando ao Senhor, os que buscam a face de Cristo. Então, amados, que você possa ter esse entendimento dessa mensagem de hoje para a sua vida, que não adianta você querer, com toda a sua sabedoria e inteligência, entender qual o caminho que você deve seguir e querer você criar um caminho. Seja simples na presença do Senhor e deixe o Espírito Santo abrir a sua mente, e deixe o Espírito Santo guiar a sua vida para o caminho da felicidade, aos caminhos mais altos, aos caminhos da salvação, em nome de Jesus, amém? Amados, eu vou orar para você, e para isso, para a gente nascer novamente, morrer com Cristo e nascer com Cristo novamente, há algo que a gente tem que fazer antes: aceitar Jesus Cristo como nosso único e exclusivo Salvador, e aí se cumprir essa palavra, né, no batismo das águas, morrer um velho eu e nascer uma nova criatura para Jesus Cristo, para uma vida eterna. Então repita comigo agora: aceite Jesus como seu Salvador, para que você possa ganhar a sua vida eterna, em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único, exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho legítimo e filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Então, amados, a partir de agora, você declarou Jesus como seu Salvador, e a partir de agora o seu nome está escrito no livro da vida, para que quando chegar o dia do juízo final, Jesus abrir o livro e for, meu irmão, minha irmã, ver quem aceitou ele, for julgar a humanidade e ver ali, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza, o meu nome, o seu nome, da nossa família estará lá, escrito no livro da vida, e Jesus verá que nós aceitamos ele de coração, acreditamos na palavra dele, e, meu irmão, minha irmã, sairemos vencedores mais uma vez também lá no céu em Cristo Jesus, e teremos uma vida eterna com paz, saúde, felicidade com os nossos familiares, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo de Deus eternamente. Amém? E que você possa declarar agora comigo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo podcast, em nome de Jesus.